Boa noite, queridos amigos, queridos companheiros. Uma alegria muito grande estarmos iniciando uma live num dia especial, num sábado, e nós estamos aqui então para fazer uma live especial também com uma convidada querida que acabou de chegar. Boa noite, Carol, seja bem-vinda. Deixa eu adicionar o título aqui primeiro e aí já vamos trazer a nossa convidada. Carol, só para você ter uma noção, a nossa convidada, ela também não tinha essa... Opa, fixei errado, peraí, gente. Ah, não, tá certinho. Momentinho, Rô, vou te adicionar. Boa noite, Vitor, boa noite, João Carlos, sejam bem-vindos. Vamos aguardar a nossa convidada. Olá, boa noite. Tudo bem com você? Tudo certo. Boa noite, Babi, seja bem-vinda. Conhece a Babi? Ei? Boa noite, Babi. Boa noite, João Carlos. Gente, tá muito baixo isso aqui, é porque, enfim, às vezes acontece contratempos, né? Mas o importante é que consegui vir. Tá tudo certo. Que legal. Eu estava falando, antes logo de você entrar, né? Eu estava falando que eu tenho feito alguns convites para o pessoal, né? Se quiserem participar comigo nas lives. Boa noite, Martiele, seja bem-vinda. Se quiserem participar comigo, por exemplo, das lives, né? Do livro que a gente faz do Jerônimo Mendonça, a gente está falando para alguns amigos aí. E a Carol, outro dia, acho que foi ontem que eu falei, né? E aí ela falou assim, não, eu sou tímida, né? Mas a Rô também, né, Rô? Você também não tinha essa desenvoltura toda que você tem hoje, né, Rô? Eu acho que eu ainda sou um pouquinho nervosa. Hoje eu acho que eu tô um pouquinho mais relaxada, mas no geral, assim, é um treino mesmo para quem não é tão extrovertido, né? Com A certeza. gente vai pegando jeito, né? Devagarinho a gente vai aprendendo. E me diga uma coisa, fala quem é você, porque às vezes o pessoal não te conhece, né? Ah, é verdade, né? Boa noite, gente. Meu nome é Roberta Shincai, eu tenho 22 anos e, bom, estou participando aqui das lives desde o ano passado, que eu conheci essa galera tão bacana. E sempre tive contato com o espiritismo quando era criança, mas comecei a estudar a doutrina mesmo, com afinco ano passado, no período da quarentena. E aqui estou, para a gente ter essa conversa aqui. Que legal, né, Rô? Isso é muito bom. Boa noite, Isa Lima. O Vitor já tinha acho que saudado você, Vitor. Se não saudei, aqueles que passaram aí, de repente, me desculpe, porque às vezes passa meio que batido, né? A gente acaba perdendo assim um pouco os comentários. Eu vou entrar até pelo meu outro perfil aqui para eu poder acompanhar. Eu aprendi esse macete que a Camila Tosini me explicou como que faz. Ela falou, você entra um pelo computador, pelo seu perfil particular, né? E entrei aí, tá vendo? E aí o outro, você entra. Boa noite, Natália, seja bem-vinda. O poder da ambiguidade. É da ambiguidade, qualquer idade, né? Então, é engraçado que a nossa live, né, a gente fala assim, boa noite, Carlos, seja bem-vindo. A gente falou assim, a nossa live começou assim, meio que sem querer, né, Rô? Sim, é verdade. Não foi assim nada programado e saiu assim, né? Porque nós estávamos na live da Natália com a Babi, foi isso, né? Foi. E aí a gente começou a se falar, e aí, ai, que saudade, quanto tempo que a gente não faz uma live, então vamos lá, bora lá, né? Vamos fazer. E aí a ideia era sair no seu perfil, né? Eu de convidado. Mas não tem problema, não. O importante é que a gente está aqui junto para fazer esse bate-papo de um tema que eu acho muito importante, viu? Eu acho um tema muito importante, que é o culto do Evangelho no lar. Nós separamos um texto, né, Rô? Mas antes de mais nada, deixa eu mostrar para vocês, assim, normalmente os livros que eu uso, que a gente usa aqui em casa para fazer o culto do Evangelho no lar. Bom, o básico, né? O Evangelho segundo o Espiritismo.
Um outro livro que eu uso também com muita frequência, que a gente usa com muita frequência, é o Sinal Verde. Tem boas mensagens. Vez ou outra, eu uso o meu livro, né, que eu tenho feito as reflexões, o Escalada de Luz. O Agenda Cristã, que por sinal esse livro aqui já pertence ao Lucas Gabriel, lá de Manaus. O Lucas Gabriel fala que esse livro aqui é o livro de cabeceira dele. E que se tivesse um santo na Igreja Católica, seria o Chico Xavier. E olha só o que eu vou te mostrar que tem nesse livro aqui, ó. O autógrafo do Chico Xavier. Gente, que bacana. 15 de março de 1986, um dia depois do meu aniversário. A gente usa também os Sementes de Felicidade, do Lorival Lopes. E não são todos, sabe? São livros que a gente vai variando, né? Sim. Jesus no teu dia a dia. E um livro que eu recomendo muito para as crianças é esse daqui. E para o Resto da Vida, do Wallace Leal Valentim Rodrigues. Que são histórias com fundo moral. E é muito interessante esse livro, eu recomendo bastante. Então, o que a gente pode falar? Rô, você gostaria de fazer alguma leitura desse texto que a gente separou em relação ao culto do Evangelho no Lar? Eu acho que, assim, a gente poderia conversar um pouquinho primeiro sobre a importância, né, do Evangelho, ou você prefere que a gente comece logo pelo texto? Não, pode ser, ótimo, vamos lá, vamos lá. Como a gente não ensaiou nada, né, então, quem sabe faz ao vivo. É verdade. Então, como eu falei, eu estou há um tempo pouco recente estudando a doutrina de maneira mais formal, por assim dizer. Mas eu diria que nesse pouco tempo que eu comecei a ter o hábito de fazer o Evangelho no lar, em casa, mesmo que eu faço sozinha presencialmente, mas eu tenho a companhia de grandes amigos, né, do Jovens de Arimateia, que tem nos domingos, e eu costumo fazer junto com eles. E é muito interessante como que a gente percebe, assim, mudanças que vão acontecendo na nossa vida. Mas não são mudanças só, digamos assim, drásticas. É coisas que a gente vai... É a reforma íntima, né? Em que a gente vai sentindo que a gente vai sendo aconselhados de maneira mais direta, de maneira mais fortalecida, eu diria. E para mim, o Evangelho, ele tem muito essa questão de... A sensação que eu tenho é como se a espiritualidade amiga estivesse conversando comigo, mesmo que fosse de maneira indireta. Então, para mim, tem muito esse significado. E eu estou sentindo que está trazendo muitas transformações, assim, na maneira como eu reajo, na maneira como... Enfim, estou caminhando nessa encarnação. Então, eu acho que tem muito essa questão para mim de importância. Que legal. Cumprimentar o professor Jati, nossa querida Rosimeire, que está sempre com a gente, e a Regina Cruz, que entrou agora. Caiu o teu celular? Foi. Bem-vindo ao clube. Bem-vindo. Bem-vindo ao clube. Acho que já derrubei 2 vezes, a Babi uma vez, a Flavinha uma, e a Martiele está pesquisando os vídeos nossos lá para descobrir onde que a gente derrubou o celular. É interessante. O que eu acho, assim, do culto do Evangelho no Lar é que ele tem uma importância magnífica, que a espiritualidade diz que quando a gente faz o culto do Evangelho no Lar regularmente, é como se a gente fizesse uma faxina espiritual na nossa casa. A gente não tem que fazer a limpeza na nossa casa, por causa do pó que vai acumulando, lixo, um monte de situações, né? Talvez alguns insetos que chegam. Então, se a gente não cuidar da nossa casa fisicamente, vai virar uma balbúrdia de tantas coisas que vão acumulando. Aí, o que é importante? A gente fazer a limpeza da nossa casa, tanto a parte física como a limpeza espiritual. E o culto do Evangelho no Lar, ele tem uma importância muito grande nessa limpeza espiritual. Boa noite, Camila, seja bem-vinda. E aí a gente fala assim, como é que você vai fazer essa profilaxia? Como que você vai fazer essa limpeza? Por meio
da regularidade do culto do Evangelho no lar. Não é? Boa noite, Luiz Fernando, pelo bom Chiquinho. Agora eu acertei seu nome, hein, Luiz Fernando? Seja bem-vindo. E então eu falo assim, quando a gente faz o culto do Evangelho no lar, a gente faz como uma limpeza do ponto de vista espiritual. Então aqueles pensamentos que às vezes vão ficando impregnados no lar, sobretudo agora, nesse momento que as pessoas estão mais reclusas, mais vivendo praticamente dentro do lar, seja trabalhando, seja nas suas horas de folga, acaba fazendo tudo dentro de casa. Então, as energias acabam se acumulando, porque você traz aquelas energias de fora para dentro de casa. Então, o culto do Evangelho no lar, eu acho que é uma coisa importantíssima para dar a harmonização do nosso ambiente. Sim, concordo. Acho que, por mais que eu tenha tido pouco, assim, recentemente começado, acho que é justamente essa questão. A gente se sente que consegue limpar as influências que a gente tem ao nosso redor. Porque, enfim, muitas vezes a gente não tem essa noção tanto quanto quando a gente vai estudando, mas a gente percebe o quanto que a influência da espiritualidade, do mundo espiritual está nas nossas vidas. E aí a gente ter essa vigilância de poder sempre procurar a influência dos bons espíritos, o evangelho com certeza tem esse ponto, pelo menos da maneira como eu vejo. A Babi está falando aqui que, além disso tudo, ajuda os desencarnados infelizes que vão ao Evangelho para aprender. Talvez também, é bem essa situação também. E uma coisa que eu estava lembrando é que quando a gente faz o culto do Evangelho no lar, além dessa limpeza espiritual, a gente vai começar a atrair uma equipe espiritual para estar sempre junto conosco. Por isso a importância da regularidade, em que a gente vai ver as orientações que Kardec passa, né, do culto do Evangelho no lar. E também eu falo uma coisa, viu, Rô? Quando, por exemplo, normalmente a gente faz o culto do Evangelho no lar uma vez por semana. Só que quando a situação está um pouco mais conturbada, ou você está passando por algum problema físico, alguma doença, recomenda-se que a gente faça mais vezes o culto do Evangelho no lar. E a Martiele está dizendo aqui que afeta positivamente até os vizinhos. O Assunção acabou entrando. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Olha, gente, desculpa pelo... Eu não sei se está atrapalhando a questão da luz, que ficou um pouco escuro, mas espero que a parte do conteúdo... Rô, eu estou vendo pelo computador, ela está um pouquinho escura, sim, em relação à minha, mas pelo computador ela está tranquila, tá? Ah, tá bom. Aqui fica um pouco difícil porque sai exatamente em cima de você os comentários. Por isso que talvez acabe deixando um pouco mais escuro. Mas pelo computador está um pouco mais escuro que a minha, pela luz, mas está muito bem também. Dá para ver sim, viu? O mais importante é a mensagem que a gente vai levar, né? Sim, sim. E quando que você faz o culto do Evangelho, Rô? Que dia que você faz na sua casa? Eu costumo fazer nos domingos, pela manhã. Você faz junto com o pessoal do Jovens de Arimateia. Isso. Que eles costumam fazer 9 horas. Na verdade, foi por causa das lives deles, né? Que eu descobri que eles faziam nesse horário. E eu já tinha lido um pouquinho. Foi tudo assim... Foi fluindo, sabe? No sentido de que eu fui começando a acompanhar as lives com vocês e aí eu descobri que eles faziam o evangelho e aí eu comecei a fazer, acho que a partir de novembro do ano passado. E eu gosto muito desse horário porque, para mim, assim, eu gosto muito de fazer as coisas logo pela manhã. Eu acho que quando a gente já acorda cedo e já começa a fazer nossas atividades e ter uma rotina, seja semanal, seja diária, né? É uma coisa que me ajuda bastante. Então, eu costumo fazer esse horário. Deu uma travada na fala da Rô. Vamos aguardar? A Babi está dizendo que vai entrar no Evangelho às 7h30, mais cedo, pelo perfil Jovens de Arimateia. Babi, mas não é às 9 que eles começam o Evangelho? Vai ser um dia especial que você está participando, então vai ser um horário mais cedo.
Ô, Rô, tá dando uma travadinha na sua fala. Agora, esperar um pouquinho mais. O Rô tá dando uma travadinha na fala dela. Vocês estão me ouvindo bem? É no dela mesmo que está com essa dificuldade? Só para eu saber. A Babi falou que amanhã é mais cedo. Se tiver qualquer horário, você avisa. Babi, me avisa então se a minha fala está normal, é só a da Rô que está com dificuldade. Só para eu perceber. A Rô saiu, ela mesma estava com. Vamos aguardar. Enquanto a Rô não chega, gente, foi ela que travou. Às vezes é questão da conexão da internet, isso faz parte, né? A gente. É aquela questão, né? A internet não estava preparada para esse momento que a gente está passando, na verdade, né? Nem nós. Voltei, vamos aguardar. Vamos aguardar, então, vamos lá. Vamos trazer a Rô de volta. Venha, Rô. Vamos aguardar. Pronto. E aí, Rô? Olá, oi, desculpa, oi. Perdão pelos problemas de conexão. Mas vamos Faz parte. Então, acho que a gente pode começar falando do... É que você tinha falado alguma coisa e ficou perdido. Se você quiser repetir. Sim. Eu estava falando sobre a questão do quando nos horários, né, que a gente vai ler aqui no roteiro, que uma das questões que eu acho bacana do Evangelho é que você pode escolher o horário e o dia que lhe é mais conveniente. Isso é uma coisa muito bacana, porque, por exemplo, eu gosto de fazer no horário que os jovens de Arimateia fazem de manhã, mas, enfim, você pode fazer o horário que lhe for mais confortável, de acordo com a sua rotina de trabalho. Então... É importante isso, né? Travou de novo, Rô? Ou não? Oi, voltou? Voltou. É porque, desculpa, gente, eu vou só resolver mexer aqui rapidinho, porque estão me ligando aqueles números do... Eu normalmente eu faço assim, só se fizer chamada por... Eu estava até explicando para a Martiele, porque ela vai participar da live com a gente amanhã, e a gente tira a conexão. Tá certo, agora tá ok. Tá ótimo. Então, vamos para o roteiro, então? Como que é o roteiro do culto do Evangelho no Lar? Você lê um, eu leio o outro, vai ficar mais fácil, né? Tá certo. Bom, roteiro para o Evangelho no Lar. Primeiro item. Escolha um dia e horário fixo mais conveniente da semana, para não ser interrompido. É aquilo que você falou, né? Isso. Que seja conveniente para você. Não é a espiritualidade não vai falar para você, faz domingo às 9 da manhã. Você que escolhe aquele dia que é mais conveniente para você. Aí vamos supor que você marcou esse dia e domingo às 9 da manhã. Sempre domingo às 9 da manhã. Então, para você tá tranquilo. Só que acontece o seguinte, de repente você começou a ter que trabalhar, você como vai ter que trabalhar nessa área médica, de repente você vai ter que trabalhar no domingo pela manhã. E aí, como é que você vai fazer, Rô? Como que você faz? Assim, uma das coisas mais bacanas é a questão da flexibilidade. Então, você pode optar por fazer outro horário. Outro dia. É importante assim, se você tiver sempre, se for um dia ocasional, não teria problema. Você pode fazer no outro horário, mas eles pedem que seja preferencialmente no mesmo dia, né? E no mesmo horário, para que a gente tenha assistência de uma equipe espiritual, porque a espiritualidade não vai ficar à disposição da gente. Hoje eu vou fazer às 9. Não, hoje eu perdi hora, vou fazer 9h30. Não, hoje eu estou com compromisso, vou fazer às 7. Não que você vai estar desguarnecido da proteção espiritual. Só que não vai ter uma equipe espiritual que vai estar sempre na sua casa acompanhando aquele trabalho. Por isso,
A obrigatoriedade dos horários dizem respeito também ao compromisso da espiritualidade, que eles não estão ali à nossa inteira disposição. Então, ser pontual, né, ser regular no dia e pontual no horário para que você tenha sempre assistência dessa mesma equipe espiritual. Ele vai colocar no item 2 aqui no roteiro. Coloque uma jarra com água para ser fluidificada e bebida ao final do Evangelho no Lar. Aí você tem duas opções. Ou você pode colocar a jarra de água também, e você pode ir tomando essa água ao longo da semana, e também você pode colocar copinhos individuais, como acontece quando você vai ao centro espírita e toma água depois dos passes. Então é importante que a gente coloque essa água para ser fluidificada, e copos pequenos, de acordo com o tamanho, pode ser maior, não tem preferência ser pequenininho, não. Mas para você pedir que naquele momento seja fluidificado de acordo com a necessidade de cada um de nós, não é? Sim, sim. Inclusive, é uma das coisas que eu lembro muito da minha infância, de ir nos centros espíritas para tomar passe com a minha avó e ter aquele copinho no centro que a gente ia. Saudades, inclusive, né, antes da pandemia. Mas sigamos em frente. Ainda bem que a gente pode, independente do local que a gente esteja, por exemplo, agora não estou na minha casa, mas a gente pode levar a palavra, levar a mensagem, né? E essa questão do horário, né, que é uma coisa importante. Eu tinha falado da flexibilidade, mas é exatamente isso. A espiritualidade, para quem não tem tanto contato com o espiritismo que esteja vendo a live, os espíritos, né, falando de uma maneira bem resumida, eles têm essa questão do comprometimento do horário e do dia, assim como temos enquanto encarnados. Então, é por isso que teria essa grande importância de você fazer sempre no mesmo horário e no mesmo dia, para que você receba esses benefícios de ter a espiritualidade amiga perto de você. Então, isso também é uma coisa muito importante, um dos pontos principais do Evangelho no Lar. Por que ele é feito sempre no mesmo horário e no mesmo dia? Isso aí. Indo para o terceiro item. Inicie com uma prece simples e espontânea, rogando a proteção dos benfeitores espirituais. Esse item, ele me remete muito a uma questão que a gente já conversou várias vezes em lives e nos textos também falo, de como que o pensamento é tudo. No sentido de que muitas pessoas dizem, mas eu não tenho conhecimento de preces, né? Porque tem muitas religiões que têm preces pré-estabelecidas, né? E que o Espiritismo, ele fala muito de que não, o mais importante é a intenção, é o que você está pensando, o que você está vibrando, o que você está emanando. Não necessariamente as palavras. Você pode estar fazendo uma palavra simples, você pode estar, enfim, falando como se fosse uma conversa com a espiritualidade, uma conversa com Jesus. Então, isso é muito mais importante do que você usar palavras bonitas, mas a sua mente esteja em outro lugar, você esteja sem o foco, sem a concentração necessária. Então, isso também é um ponto muito importante. É verdade. Fazer a saudação da Juliana e fazer um comentário aqui que a Rosemary colocou, eu acho muito interessante. Ela fala assim, quando acontece no dia e horário combinado do culto no lar, eu aviso que não poderei estar e faço uma prece onde estiver. Muito importante. E sabe o que eu queria te falar, Rosemary? Não sei se você já foi a Uberaba, mas se você for a Uberaba, conhecer a casa do Chico, né, onde o Chico residia, tem uma mensagem muito interessante que o Chico fez o seguinte, o Chico tinha o quarto dele. Então, aconteceu que eles estavam fazendo, não sei se a reforma de alguma parte do quarto do Chico, ou uma pintura, alguma coisa assim, o Chico teve que dormir num outro quarto. Então, o Chico escreveu um bilhete para os amigos espirituais, dizendo assim, aos amigos, eu não vou lembrar exatamente como, mas assim, aos amigos espirituais, esta noite não estarei no meu quarto por conta de alguma situação lá que ele colocou. Mas, se precisarem falar comigo alguma coisa, estarei no quarto ao lado. É mais ou menos isso que a Rosemary colocou. Foi tão engraçado né, como o Chico fez isso, mas é claro, né, a espiritualidade saberia obviamente onde ele estaria, né? Sim. Mas ele quis deixar registrado
E está lá na casa dele. Quando você não conhece, né, Rô? Você nunca foi a Uberaba? Não, mas eu tenho muita vontade de conhecer. Olha, tem um monte de gente que a gente está tentando fazer uma excursão para se encontrar todo mundo de Uberaba, viu? Daqui a pouco tem a Cleia, amiga nossa lá, que faz parte da Mocidade Francisco Cândido Xavier, que também, quando forem a Uberaba, pode procurar pela Cleia, que ela é um amor de pessoa, vai estar à disposição para fazer a recepção de cada um de nós que formos lá. Eu já fui várias vezes a Uberaba, então eu sou... É bem mais perto do que você, né? Você está em Belém. É. Eu estou a 300 quilômetros de Uberaba só, não é tão longe assim. Sim, sim. Mas, se Deus quiser, quando as coisas se resolverem em relação a esse período que a gente está passando, tenho muita vontade de conhecer. É. E essa prece eu falo assim, né, Rô, aproveitando o gancho, não precisa ser uma prece decorada. E mesmo quando a gente faz o Pai Nosso, até eu comentei na live de ontem, a gente tem que falar o Pai Nosso um pouco mais pausado, prestando um pouco mais atenção, para que ele não transforme numa ladainha, não transforme numa coisa que fica sendo repetitiva, e a gente nem presta atenção no que está falando. Então, mais vale uma prece sincera, que brota do coração, como se fosse falar com Deus. A gente vai falar, como se fosse falar com um amigo. Como que a Carol de Oliveira fala? Chama Jesus de GG. Como se fosse aquele amigo ali. É assim que a gente tem que conversar com Jesus. É assim que a gente tem que fazer as nossas preces. Com uma simplicidade, com o coração. Não adianta falar, né? Palavras rebuscadas, que nem mesmo a gente entende. Vós sois, né? Tudo com essa terminologia e perde toda a essência, né? O item 4, ele vai dizer assim: faça a leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, abrindo-o ao acaso ou na ordem sequencial dos capítulos. Veja, ele deixa para nós aqui a total liberdade de que como nós podemos fazer a leitura do Evangelho. E aí você pode, se você pegar de capítulo a capítulo, não deixa de ser uma forma de estudo. Aí a gente vai pegar o Evangelho, por exemplo, você vai abrir um capítulo, você abre aqui, abriu aqui, por exemplo, a desigualdade das riquezas, por exemplo. Aí cai isso daqui para você. Tá. Aí na outra vez, cai lá, desigualdade das riquezas. Desigualdade das riquezas. Vai caindo sempre... Ah, não, esse evangelho está viciado. Pode ser que realmente, às vezes, o livro esteja viciado. E aí eu dou um conselho. Se o seu evangelho está viciado, qual que é a ideia que a gente faz? A gente compra um outro e a gente esquece, entre aspas, esse evangelho em algum lugar. Tem uma campanha da ID que de vez em quando ela lança assim, para você esquecer um evangelho, esquecer um livro um livro espírita, por exemplo, numa rodoviária, onde que a gente poderia pensar? Algum lugar que tem bastante frequência de pessoas. Você vai no mercado, por exemplo, deixa em algum lugar, num banco de uma praça, você esquece. Então, se o seu evangelho realmente estiver viciado, é uma forma de você, entre aspas, adquirir um novo, né, e liberando esse para alguém. Mas, prestem atenção, se cai muitas vezes aquela lição, significa que nós precisamos tirar algum proveito daquela lição. Pode ser que não esteja viciado, e pode ser que aquela lição não foi devidamente aprendida por nós. E aí a gente tem que voltar e prestar atenção onde está o aviso que a espiritualidade quer passar para a gente. Com certeza. Isso é uma coisa que... Você viu quem entrou aqui? O nosso amigo Guri, o Anderson Boscheroli. Oi. Ô, Guri, nós estamos com saudades de você, hein? Verdade. Faz tempo que ele não participa das lives, né? Mas ele tá muito ocupado. Tá no trabalho. Que nem o Carlos falou que era uma reforma aqui, ele confirmou para mim que era uma reforma. A Imaculada entrou aí, seja bem-vinda. A Babi falando que o Dória entrou na live. Eu acho que não tá carregando para mim as mensagens novas. Por isso que eu uso, isso que eu falo, eu uso o computador que ele me dá esse recurso. Aí aqui, se eu ficar olhando aqui, corre o risco de repente eu tirar você da live. Bater no xizinho aqui e tirar você. Então aqui, eu vou correndo com o mouse e fica mais fácil aqui, ó. Ah, sim. O Carlos está falando que o Uberaba é muito 10. Ideia maravilhosa. Natália, ó, a Camila Tosini está querendo vir.
o Lucas Gabriel lá de Manaus. A gente pode se organizar, né? De repente, na hora que passar tudo isso, vamos lá, todo mundo para Uberaba, cada um vem de cada canto do Brasil, a gente se encontra lá. Eu topo. Tá todo mundo que topando a ideia aqui, ó. Ah, legal. Olha só que coisa legal. Eu acho que a minha internet, ainda bem que eu tô conseguindo ter conexão, né? Mas as mensagens não estão mais carregando. Mas um salve pro pessoal. Muito feliz de estar E aqui. uma coisa interessante, que eu estava falando de Uberaba, o ano passado nós fomos no Quinto Céu, né? O Quinto Congresso Espírita de Uberlândia, que fica a 90 quilômetros de Uberaba. Então, o que nós fizemos antes? Paramos em Uberaba, né? Fizemos ali todo o roteiro que a gente gosta de fazer, vai no museu, vai no Grupo Espírita da Prece e tudo mais. Tem um trabalho magnífico que o Aloysio Elias, meu xará, só que o dele é com U, ele faz às quartas-feiras, que é o estudo minucioso do Evangelho, humildinho, que é quarta-feira, só que ele transmite pelo YouTube às terças-feiras. Então, também é uma opção também para aqueles que quiserem, né, quando forem a Uberaba, conhecer esse trabalho do Aloysio Elias, que é fantástico também, o estudo minucioso do Evangelho, que ele já faz ao vivo, né, ele faz às quartas-feiras ao vivo, no centro, e depois ele passa pelo canal dele no YouTube. Aí nós vamos para o quinto item, né? Sim, sim. Eu tinha até esquecido, né, da linha de raciocínio, mas me veio aqui uma ideia em relação ao quarto item, né? Pode ser. O quanto que é importante e o quanto que assim, eles recomendam nos livros, né? Pelo menos no do meu que eu tenho lá em casa também, ele fala que é sempre bom você fazer em grupo, né? Você pode fazer individualmente, mas o benefício de você fazer em grupo, de você poder ver opiniões diferentes sobre o mesmo tema, e quanto que fica mais enriquecedor. Porque quando você faz, por exemplo, você abre o acaso, e aí você vai falar sobre determinado tema. Provavelmente, se você fosse fazer sozinho, ia ter uma determinada interpretação. E Sim. quando você conversa com outras pessoas, eu não sei se tem essa mesma sensação, mas de que você consegue aprender muito mais, porque você ouve outras perspectivas. E aí isso daí fica mais enriquecedor. Antes, assim, não só o Evangelho, mas o Livro dos Espíritos eu tentei ler como se fosse livro de cabeceira, sabe? E toda vez eu acabava ficando com sono. Eu não conseguia, assim... Em resumo, não conseguia absorver aquilo que eu estava lendo. E semana passada eu decidi começar a fazer o estudo do Livro dos Espíritos mesmo, através das lives também em grupo. E foi uma diferença, assim, absurda em relação à absorção daquilo que a gente está lendo, né, de ensinamentos. Mas então... Inclusive, né, Rô, o que acontece? Eu vou fazer uma leitura, eu vou ter a minha interpretação. Aí você vai ter uma visão diferente daquilo lá, que talvez eu não tinha passava desapercebido para mim. E só que você viu aquilo. Pega a minha visão, mais a sua visão, mais de um terceiro, de um quarto, a pessoa forma um todo. E aí que fica bonito o estudo, né? Ele fica prazeroso. E o que a grande importância disso é assim, a gente tem que sempre lembrar, não é a minha opinião que tem que prevalecer, nem a sua, nem de ninguém, é do conjunto, porque cada um está vendo por uma ótica, cada um está vendo, de repente, um estudo, seja do Evangelho, seja do Livro dos Espíritos, com alguma vertente, e que a gente tem que pensar em que esses conhecimentos vão vir para agregar, né? Não para ficar criando dissensões. Exatamente. Item 5. Comente com os demais participantes sobre o assunto lido, que a gente estava conversando, né? Por aproximadamente 15 minutos, evidenciando o ensino moral. É uma continuação do que estávamos falando, né? Quanto que essa troca de pontos de vista. O que eu queria colocar nessa questão é o seguinte: o culto do Evangelho no Lar, ele tem que ser feito para unir a família, unir os integrantes daquela casa. Então, veja uma situação. Eu vou pegar aqui o livro, vou pegar uma mensagem aqui, por exemplo, esse daqui, Sementes de Felicidade. Aí você abre uma coisa, vamos pensar, vamos achar alguma coisa.
vamos supor aqui, 72, disponha-se a melhorar. Aí, por exemplo, aí tem uma pessoa aqui na casa, por exemplo, ela não se ajuda. Ela fica o tempo todo, né, dependendo de alguém. Aí você fala, tá vendo? Essa mensagem foi para você. Você não se melhora. Tá vendo? A espiritualidade está falando que é para você. Aí o outro pega. Ah, espera um pouquinho só. A paciência. A paciência, tarará, tarará. Tá vendo? Ó, isso aqui caiu para você. Você não tem paciência. Quer dizer, em vez do culto do evangelho no lar transformar-se numa coisa para agregar, torna-se um nicho de disputa. E não é isso. Cada um, quem sabe ler, consegue entender nas palavras da mensagem que veio. E, na verdade, não tem que dizer, essa daqui é para você, essa mensagem caiu para você, ou caiu para o outro. Não, ela caiu para todos nós estamos ali. Se, de repente, eu não tenho paciência, eu tenho paciência hoje, amanhã eu posso não ter. Se hoje eu não disponho a melhorar, amanhã eu posso me melhorar. Então, vejam, jamais usar as mensagens do Evangelho no lar para servir de motivo de discórdia, de agressão ou de cutucadas sutis. E vejam, não precisa só falar, né? Às vezes um olhar diz tudo, né? Aquele olhar. Aí você já acabou com a energia do ambiente. Você já imagina que tipo de amigos espirituais vão estar te acompanhando naquele momento. Porque os bons amigos vão sair fora, né? Vão ficar aí, servir de motivo de discussão, de disputa. Isso é uma coisa que eu confesso que eu ainda tenho... Eu tive que me policiar em algumas situações, porque de ter feito o evangelho na casa dos meus pais, porque às vezes no fim de semana eu vou para casa deles, e de ter caído coisas que, assim, veio rápido na minha cabeça. Mas isso daqui, com certeza, fulano de tal tinha que estar aqui para prestar atenção para ouvir. Mas é aquilo. Uma das coisas que a gente tem que sempre lembrar é que não nos cabe o julgamento, porque quem somos nós para julgar alguém do nosso círculo familiar? Mesmo que você se considere, né, o que já não... a gente sempre é incentivado a cultivar a humildade. E se a gente considera que a gente consegue aprender um pouquinho mais de conhecimento, um pouquinho mais de reforma íntima, então a gente tem a responsabilidade de auxiliar nossos irmãos que ainda precisam melhorar naquele determinado aspecto. E mesmo quando a gente consegue adquirir e desenvolver mais qualidades, enfim, as nossas virtudes, elas ainda são muito frágeis. A qualquer momento a gente tem que estar vigilante, porque a gente pode cair num mau hábito de novo, numa má tendência. Por exemplo, o julgamento, né? Então, isso é um ponto importantíssimo. Se cai uma coisa que a gente acredita que vá para uma pessoa, tudo bem. Mas preste atenção também, porque pode ser que você esteja olhando muito para as falhas da outra pessoa, porque esse é o problema do julgamento, né? Você está ouvindo, você está vendo muitas falhas do outro e está esquecendo daquilo que você ainda tem para melhorar. Então, isso é um ponto... É verdade. Né? Isso é verdade. Eu vou ver só os comentários aqui, ó. A Natália falou de vamos organizar, né, essa viagem, vai ser 10. A Babi falando que está bem longe. Entre você e ela está quase que pau a pau, né? De distância. Uhum. A gente vai junto, Babi. A gente então. vê uma passagem de ônibus. De ônibus? Eu vou demorar para chegar aí. O Carlos, a Natália falou que tem o Tadeu de Araxá, a Casa do Caminho, excelente. O Carlos estava dizendo, quando vou a Uberaba, vou em Araxá e Sacramento. O Carlos, você que tem criança, tem também Peirópolis, que é do lado ali de Uberaba, tem os dinossauros. Eu ainda não fui lá, mas diz que é muito bonito. O Carlos está dizendo que Araxá tem o Tadeu e Sacramento, o Evangelho na casa da sobrinha do Eurípides, Dona Egorina, já desencarnada também. A Babi está falando que o estudo do Palestra Davi é ótimo, porque é um estudo com muitas pessoas e bastante enriquecedor. E aprendemos muito com as obras de André Luiz. A Jucimara entrou agora, boa noite, seja bem-vinda. Então, nós estamos fazendo aqui o culto do Evangelho no Lar. Não o culto do Evangelho no Lar propriamente dito, mas uma live sobre o culto, né? O roteiro para o Evangelho no Lar.
E o que é importante nesse comentário, né, Rô, é evidenciar sempre o ensino moral. Trazer, como eu falei nesse livrinho aqui, viu, Natália e o Carlos têm crianças pequenas, e para o resto da vida. A capa é diferente agora, mas ele tem várias histórias que parecem infantis, mas tem bastante ensinamentos. Traz um profundo conhecimento moral. Assim, a parte importante que ele está colocando para a gente, evidenciar o ensino moral daquilo que está acontecendo, né? Vou até querer depois já anotar os títulos para procurar se lá em casa tem. Uhum. Tem muitos livros que a minha avó tem que eu nem imagino, assim, são tantos que às vezes eu dou uma fuxicada lá, né, que a gente fala aqui, para ver se tem algum. Uhum. Eu vou tirar uma foto dos livros e vou postar depois, vai ficar legal até, na sequência. Sim, sim, com certeza. Eu me perdi aqui no. Qual que a gente Nós tava. paramos no É o 6, sexto. né? Ah, sim, sim. Em seguida, faça uma rogativa a Deus, a Jesus e aos espíritos do bem, em favor da harmonia do lar e dos familiares encarnados e desencarnados, extensiva também a paz entre os povos. Você quer começar? Comentários? Então, é isso que é importante, né? Fazer uma rogativa a Deus, né? A Jesus e aos espíritos do bem, porque você está acompanhado de uma equipe espiritual, não só do seu anjo de guarda, isso que é sempre importante a gente lembrar. Falo sempre, a gente tem aquela noção que fala assim, anjo da guarda é só para criancinha, é só para até os 7 anos. Não, gente, pelo amor de Deus. Um anjo de guarda, ele tem esse nome, mas é nosso espírito protetor. Ele se liga a nós desde o nosso nascimento e está interligado a gente. Ele, graças ao bom Deus, ele é um espírito mais evoluído que a gente. Então, ele está sempre ao nosso lado, dando sempre bons conselhos. Só que, quando a gente não está seguindo o bom caminho, né, ele, às vezes, se afasta e deixa a gente caminhar sozinho. Esses espíritos do bem, não só o nosso anjo de guarda, nossos protetores, mas também toda aquela pleia de espíritos que foi designada pela espiritualidade para nos acompanhar no culto do Evangelho no lar. Isso é muito importante. E o que ele está pedindo aqui? Ó? Em favor da harmonia do lar e dos familiares, encarnados e desencarnados. É o momento de lembrar dos nossos familiares que partiram para o plano espiritual, mas lembrá-los de uma forma positiva, não lembrarmos com aquele peso, com aquele sofrimento, com aquela coisa, porque isso não faz bem. A gente tem que lembrar sempre dos nossos entes queridos que partiram, nas coisas boas que eles nos deixaram, nos momentos felizes. E quando você tiver que fazer alguma coisa em relação a eles, faça uma boa ação em pensamento a eles, que isso certamente ajuda. E olha só aquela questão, eu lembrei bem aquela do nosso lar, que a única pessoa que orava pelo André Luiz era aquela paciente. Olha, Rô, vale para você, hein? Era Sim. aquela paciente que ele não queria atender. E de novo. Nossa, esse filme, ele é. Eu não li o livro ainda, tenho muita vontade de ler, mas o filme, ele é sensacional nessa. E também ele fala assim, olha, extensiva também a paz entre os povos. E no momento atual, a gente tem que pedir pela saúde, né? Pela cura das pessoas, pela que a gente consiga, né? Passar por essas dificuldades dentro com fé, com paciência, com perseverança e não desanimarmos frente às notícias, porque as notícias, a gente ficar olhando notícia o tempo todo, a gente vai surtar. Então, não, a gente não pode, aquilo que eu falo, nós não podemos nem entrar em pânico e nem podemos andar despreocupados como não tivesse nada, né? Tem que ter o equilíbrio. Não é fácil, muitas vezes a gente, né, dá aquela agonia, mas vamos na prece, na oração e lembrar que Deus está no caminho, né? Deus está no comando e Jesus está no leme dos nossos barcos. Então a gente tenha fé nisso. Com certeza. Isso me. Assim, esse item, eu acho que é uma coisa, além, né, pontuando tudo isso que você já tinha dito em relação à rogativa e a favor, né, da harmonia que a gente já tinha falado,
na verdade, para não me perder, dois pontos. A questão de que ele fala que é extensivo também a paz entre os povos. Uma coisa que eu acho que foi até a Babi que compartilhou, não sei se foi hoje ou se foi ontem, em relação a muitas vezes quando a gente vai fazer uma oração, a gente fala muito assim, saúde para mim, para minha família. Enfim, a gente foca muito em fazer preces para o nosso círculo de afetos mais próximo. E a gente se esquece que a importância de a gente lembrar que todos nós somos irmãos e todos nós, enfim, temos que amar, inclusive os nossos inimigos e ser ter compaixão com eles. Então, essa parte eu acho que ela traz muito a questão da solidariedade e de você lembrar que nós estamos todos juntos no mesmo barco. Então, e também, assim, uma coisa que me trazia muita aflição antes de começar a estudar mais espiritismo era de que o que eu poderia fazer por pessoas que estão tão longe de mim e que eu não sinto que eu consiga fazer nada de maneira material. Por exemplo, uma doação, ou ir no local, ou, enfim. Ainda mais no contexto da pandemia, que a gente tinha que ficar distante um dos outros. Então, saber que a oração é uma ferramenta de grande poder em que a gente pode rogar por benefício, pelo consolo e para ser um bálsamo no sofrimento de tantas pessoas, sejam elas próximas da gente ou não, é uma coisa que me conforta muito, sabe? De ter essa sensação de que eu posso fazer alguma coisa, mesmo que eu não possa fazer nada fisicamente, sabe? Então, isso é uma coisa também que eu acho um ponto importante. Eu fazer aqui, ó, ver se umas pessoas chegaram aqui, o Wilton, o Brito Amaro, a Bina, Shimizu, Selene Conexão, a Rafa, a Dea, a Rosainer e a Babi falando assim, quer ver o que a Babi falou aqui também. Existem familiares nossos espirituais que hoje não lembramos, mas estão sempre entre nós. Uhum. E ela falou também que ela chorou quando leu o livro Nosso Lar. Eu chorei vendo o filme. Eu lembro a primeira vez que eu era criança, eu achei fascinante, mas teve outra vez que eu assisti quando eu já era um pouco mais velha, que eu entendi algumas coisas com mais propriedade, eu fiquei muito emotiva em algumas cenas assim. Na verdade, os filmes espíritas têm o do Divaldo também é um filme, nossa, muito, muitas emoções, muito né? tocante mesmo, muito tocante. Sim, em relação aos familiares, né, desencarnados. Na verdade, os espíritos desencarnados. Recentemente, a minha avó, ela desencarnou, minha avó materna. E é uma coisa que eu, assim, dentro das minhas limitações, claro, porque nem todo mundo é espírita na minha família, mas dentro de um contexto cristão, eu tentei ao máximo levar essa questão de falar que para as pessoas não entrarem no desespero, não entrarem naquela situação de um melindre que poderia atrapalhar nesse processo, sabe? Que a gente tem essa questão dessa importância da gente fortalecer as nossas orações. Então, uma coisa que eu tentei ao máximo aconselhar, né? De que as pessoas sentissem saudade. A saudade, com certeza, é uma coisa que ainda está muito recente, que a gente ainda sente muito. Mas é uma coisa que a gente tente transformar essa saudade em força, em orações, para que ela esteja, né? Eu tenho certeza que ela está sendo bem amparada com os familiares espirituais dela, pessoas que já tinham desencarnado da nossa família. Inclusive, eu tive até um sonho com uma tia-avó minha. No dia que ela desencarnou, eu acordei e ela veio no meu pensamento. Foi assim, como se fosse aquela história de tela mental. Ela veio como se fosse uma foto, assim. E ela desencarnou faz uns 2 anos. Elas eram muito amigas, muito próximas. Que a gente chamava ela de vovó Loura. E ela... Eu assim, não consigo explicar, mas eu senti que ela tinha vindo buscar ela, sabe? E isso me deixa muito emocionada. Com certeza, viu? Com certeza. E eu fiquei muito em paz, assim, porque
ela estava num processo de sofrimento físico muito grande. Eu tentei, assim, ao máximo ajudar até o fim nesse processo, mas saber que agora ela tá bem reconfortada é uma coisa que me traz muita paz. Eu acho que essa parte da gente sempre lembrar dos nossos entes desencarnados durante o Evangelho tem muito essa conexão, né? Da gente não esquecer deles, da gente lembrar que eles continuam os mesmos, eles só estão... Sim, Ai, desculpa. Eles só estão num outro véu, né? Que a gente não, muitos de sim. nós não conseguimos ver, né? Ô, Rô, nós estamos com 5 minutos para a live, para Meu Deus, fechar. O tempo voa. Eu vou nossa, fazer o seguinte, ó, vou fazer só a leitura do último item e depois a gente faz a leitura do comentário, da observação, que eu acho muito importante. tá O certo. último item é assim, faça uma prece de encerramento, agradecendo o amparo dos benfeitores espirituais. Da mesma forma que fizemos a prece no início, fazemos a prece também no final. E a observação que ele coloca, isso aqui é muito, mas muito importante, que o evangelho no lar não pode se transformar numa reunião mediúnica, motivo pelo qual os eventuais médiuns participantes não deverão permitir a manifestação de espíritos que terão ensejo de trabalharem nas reuniões mediúnicas especializadas nesse assunto. Então vejam a importância. Por quê? Porque na nossa casa nós não temos toda a preparação espiritual de qualquer ambiente que fosse para você fazer uma reunião mediúnica. Então, se você. Mas você fala, mas é agora nesse momento de pandemia. Esse momento de pandemia, de isolamento, o médium tem que se controlar, porque ele não vai poder dar vazão. Se a pessoa, se cada médium na sua casa começasse a dar passagem a entidades espirituais, como é que ficaria? Né? E aí você não tem o preparo espiritual para isso. E de repente você fala, mas veio o mentor, mas você sabe até que ponto é o seu mentor? Sabe? Mistificadores existem aos quatro cantos. Então precisa muito cuidado. Lembrar dessa situação. O Evangelho no Lar é uma reunião praticamente de estudo e não pode ser uma coisa que se alongue muito. 15, 20 minutos é suficiente. Não precisa uma coisa muito longa. Mesmo porque se tiver criança, você tem que fazer uma adaptação, como a Flávia faz com o Murilo, com as outras crianças. Pega o Evangelho da Turma da Mônica, faz o Evangelho com a criança, traz desde pequena para participar. E depois, se você quiser, com o pessoal adulto, fazer um Evangelho mais dentro dos outros livros, melhor, mas faça um culto do Evangelho no Lar com a criança, traga desde cedo para o Evangelho no Lar. Pode falar que você quer falar alguma coisa nisso? Não, eu acho que nesse quesito não tem muito mais o que pontuar. Eu tô com medo em relação ao horário. Desculpa, que a conversa estava tão boa, mas Passa rápido mesmo, né? passa. Nossa, nem imaginei que fosse já dar 1 hora, mas Eu vou olhando porque depois o Instagram derruba a gente e a gente fica falando sozinho. sim, sim, é verdade. Ô, Acredito que Rô, seja isso. Oi. eu quero agradecer imensamente esse nosso bate-papo. Vamos fazer mais vezes. Quando você se sentir confortável, quiser me chamar para fazer um invertido, né? Eu ficar embaixo, você ficar em cima, bora lá, estou à disposição. Manda o assunto, claro, não vou mandar assunto difícil que não dá para a gente falar assunto difícil. Vamos falar assunto que a gente consiga trabalhar, né? Sim, sim. Eu também queria Ô, Rô, agradecer. Oi. então, e eu queria falar o seguinte, só para te pedir depois, que você lesse para nós, em forma de prece, para a gente encerrar, essa mensagem de Jesus contigo, da Joana de Ângeles, tá? Sim. Termina o que você ia falar, depois... Eu vou primeiro para a prece e aí, se der tempo, eu faço os agradecimentos. Mas o pessoal já sabe, gratidão por todo mundo. Desculpe ainda, enfim, tô aprendendo a usar essa plataforma para conversar por aqui. E é isso. Vou fazer essa prece aqui da Joana de Ângeles com o título Jesus Contigo. Dedica uma das 7 noites da semana. Deixa eu só ver onde é que... Ela começa nessa parte de dedicar, né? Sim, é. Então, Jesus Contigo. Dedica uma das 7 noites da semana ao culto evangélico do lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em tua casa. Prepara a mesa, coloca a água pura,
abre o Evangelho, distende a mensagem da fé, enlaça a família e ora. Jesus virá em visita. Quando o lar se converte em santuário, o crime se recolhe ao museu. Quando a família ora, Jesus se demora em casa. Quando os corações se unem nos liames da fé, o equilíbrio oferta bênçãos de consolo e a saúde derrama vinho de paz para todos. Jesus no lar é vida para o lar. Não aguardes que o mundo te leve à certeza do bem invariável. Distende da tua casa cristã a luz do Evangelho para o mundo atormentado. Quando uma família ora em casa, reunida nas blandícias do Evangelho, toda a rua recebe o benefício da comunhão com o alto. Se alguém, num edifício de apartamentos, alça aos céus a prece da comunhão em família, todo o edifício se beneficia, qual lâmpada ignorada, acesa na ventania. Não te afastes da linha direcional do Evangelho entre os teus familiares. Continua orando fiel, estudando com os teus filhos e com aqueles a quem amas as diretrizes do Mestre. E, quando possível, debate os problemas que te afligem à luz clara da mensagem da Boa Nova e examina as dificuldades que te perturbam ante a inspiração... Opa, só um momentinho. Da mensagem da Boa Nova e examina as dificuldades que te perturbam ante a inspiração consoladora do Cristo. Não demandes a rua, nessa noite, senão para os inevitáveis deveres que não possas adiar. Demora-te no lar, para que o divino hóspede aí também se possa demorar. E quando as luzes se apagarem, a hora do repouso, ora mais uma vez, comungando com ele procura fazer, a fim de que, ligado a ti, possas em casa, uma vez por semana, em 7 noites, ter Jesus contigo. Joana de Ângeles. Muito Linda essa linda. mensagem, eu nunca tinha lido. Nossa. É linda, sim. Então, as suas considerações, eu agradeço mais uma vez de coração. Um bate-papo muito alegre, muito agradável, como sempre, né, Rô? Eu fico muito feliz, apesar de eu ainda ser meio atrapalhada, mas como diz o nosso amigo Anderson, continue a nadar. É verdade. E assim, gratidão, de verdade, assim, eu ainda sinto que tenho desafios e a gente sempre pode melhorar, mas que eu me sinto muito feliz aqui com todo mundo, ter conhecido todos, e acredito que a gente possa, né, trazer uma gotinha no oceano, de vez em quando, através das mensagens, e de quem a gente possa conversar, né? Nem que seja uma pessoa conversando com a gente na live, já vale a pena. E é isso, gente. Muito obrigada, de verdade. E o que é interessante, né, Rô, que parece que a gente se reencontrou, né? A gente tem uma energia, estava falando outro dia com a Flavinha, com a Babi, com a Martiele, e a própria Natália falou, né? Nossa, parece que a gente mora aqui tudo junto. A sensação que dá é que, assim, a qualquer momento eu vou ali no prédio de vocês, ou na casa, enfim, eu tenho essa sensação também. A gente está um pouquinho mais longe, mas também que bom que a gente conseguiu, no momento certo, na hora certa, se reencontrar. Porque a sensação que eu tenho é essa, que veio no momento exato, sabe? É muito grande. Tem algum comentário do pessoal? Deu uma travadinha, Rô. Oi, voltei. Voltou. Então, mas é isso, gente. Eu agradeço de coração, agradeço a Rô por estar aqui com a gente, agradeço a todos vocês que estiveram aqui nesse sábado à noite, né? Um sábado de estudo, de conhecimento, e eu de coração agradeço a todos vocês, viu? E amanhã convido vocês a estarem no perfil da Espiritices, da Martiele, na estreia do Domingos com Chico, onde eu vou estar lá de convidado. Nós vamos inverter a posição lá. Amanhã estarei no andar inferior, a Martiele no parte de cima. Martiele vai estar lá às 9 da noite,
Então, convido todos vocês para a gente fazer o estudo da paciência e tolerância. Gente, obrigado, Rô. Um beijo a Obrigada. todos vocês. Uma boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.